Olá, meu nome é Tatiana Espinosa, sou consultora da Quivalita e a gente vem nesse vídeo falar um pouquinho mais sobre melhoria contínua. Então, o que é melhoria contínua? Então, ela é uma prática adotada em diversas empresas que visa obter cada vez resultados melhores, seja no seu processo, seja no seu serviço prestado e sempre continuamente. Então, para eu ter essa melhoria contínua e para que ela seja atingida, eu uso algumas metodologias de qualidade e boas práticas organizacionais. Então, como que eu tenho uma melhoria contínua, né? Então, como eu realizo isso? Então, é um esforço contínuo do aperfeiçoamento da qualidade, realizando no decorrer do tempo. Então, quais são algumas características dessas melhorias, né? Então, eu posso pensar em processo, eu posso ter evolução no meu processo, ter uma nova rota de produção, melhorias naquele processo, ou, por exemplo, tá tendo um desvio decorrente no meu chão de fábrica, investigar melhor por que tá tendo esse desvio, chegar na causa raiz para que não tenha maior reincidência desse desvio. Então, isso é um exemplo de melhoria contínua. Ou em produtos e serviços, sempre para obter melhores desempenhos. E o foco sempre é o quê? É o cliente. O cliente é o maior foco quando a gente pensa em melhoria contínua. É ele que a gente vai tentar atingir. Então, é ele quando ele compra um produto ou um serviço, ele olha, ele vê a marca e às vezes está embutido. Nossa, aquela marca, ela tem qualidade. E por trás daquela qualidade tem todo um processo de melhoria contínua que foi executado ao longo do tempo. Então, é óbvio, para eu fazer isso, eu posso usar uma abordagem científica ou fazer um estudo frente àquilo que eu desejo melhorar e ter melhor desempenho dentro da minha fábrica para ter uma melhor decisão. Então, por outro lado, a gente pode falar que melhoria contínua é um método contínuo e cíclico que depois de eu melhorar um processo, eu ainda vou continuar a analisá-lo, estudá-lo para melhorar constantemente. Então, melhoria contínua não tem fim, ele vai seguindo sempre. Um dos exemplos de ferramentas da qualidade que a gente utiliza para ter uma melhoria contínua é o ciclo BDCA, o Kaizen, o MASP e 5W2H. Então, essas ferramentas da qualidade vai me dar um norte, primeiro para saber qual é o problema que eu estou tendo, esse problema, qual a ação que eu posso ter em relação a ele, um plano de ação, vou executar como, qual é o tempo, o deadline para fazer isso. Depois eu preciso ter uma maneira de checar tudo aquilo que eu fiz e continuar nessa ação como se fosse um ciclo. Aqui eu estou falando do ciclo BDCA. Então, várias ferramentas da qualidade vão nortear subsídio para eu continuar a ter a minha melhoria contínua. Aí vem a pergunta: quem é responsável pela melhoria contínua? O diretor da empresa? O gestor da empresa? O colaborador da chão de fábrica? Então, primeiramente, quem é o responsável por executar essa melhoria contínua é a pessoa ligada à gestão da empresa. Porque se cada um tomar como para si só o responsável para a melhoria contínua, a gente pode, isso não faz muito sentido, cada um identificar o seu problema e tentar resolver da sua maneira. Então isso tem que estar, primeiro, responsabilidade por um gestor e passado para os seus líderes para eu ter uma atividade conjunta. Então quem faz a melhoria contínua são todos, é uma equipe, todo mundo, chão de fábrica, pessoal do controle de qualidade, quem é da manufatura, a parte dos facilities, todo mundo está em busca e utilizando técnicas da garantia da qualidade para promover melhoria contínua. Mas quem é a responsabilidade disto é o gestor. E como a gente vai fazer então melhoria contínua? Tem uma fórmula para fazer? Então vamos pensar da coisa mais simples. Primeiro eu tenho que ter conhecimento e perceber o porquê se deve fazer uma melhoria contínua. Eu tenho que embutir esse bichinho
da melhora contínua sempre em cada colaborador da empresa, independente do seu nível hierárquico, porque a ação de cada um vai fazer a ação de um todo numa empresa e a melhoria contínua vai conseguir ter êxito naquilo. Outra coisa, tem que ter vontade de realizar uma melhoria contínua, então tem que ser uma coisa involuntária, não porque me propor um cargo ou uma função e eu vou demonstrar para um meu superior hierárquico que eu estou fazendo isso. Não, é a sua melhora. Olha, eu sou do chão de fábrica, eu estou fazendo essas etapas e eu percebi, se a gente fizer isso, vai melhorar tal processo. O que vocês acham que a gente pode fazer e tudo mais? Então, tudo isso está vindo de uma melhoria contínua. Então, nesse ponto, o papel de um líder é fundamental para ter melhoria contínua, porque ele vai estimular a equipe dele a sempre estar fazendo isso. Por exemplo, muita gente que é da área da indústria farmacêutica acredita que, às vezes, você tendo uma garantia de qualidade estabelecida e implantada, um controle de qualidade bem estabelecido e com vários colaboradores e todos treinados, como também uma equipe de produção, isso a gente já conseguiu a excelência. Não, a melhoria contínua está em todos esses setores e os líderes de cada lugar são os responsáveis por impulsionar essas pessoas a continuarem a ter essa melhoria contínua. Então, eu acho assim, um papel fundamental de um líder impulsionando tudo isso para fazer como se fosse uma união de um time, e o time como um todo, independente se é um auxiliar de laboratório ou um gerente da área, todos têm o seu papel importantíssimo na melhoria contínua. Além disso, a gente tem que saber como fazer essa melhoria. Foi aquilo que eu falei antigamente. A gente não pode, eu, Tatiana, pensar que eu vou fazer uma ação sozinha dentro de uma área, sendo que eu não conversei com a equipe, porque às vezes a minha ideia, ela pode ser incrementada com a do outro ou vice-versa. Então a gente precisa sempre de um time para ter uma melhoria contínua. E tornar a melhoria contínua um hábito. É sempre, é todo dia, é pensando sempre o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode fazer de diferente para melhorar aquele processo, aquele serviço, o que a gente pode melhorar, por exemplo, implantando uma ferramenta, controle de mudança, o que a gente consegue com isso, a gente consegue conhecer mais o nosso processo. Então, conhecimento está muito alinhado a isso, mas só o conhecimento não é suficiente, eu preciso ter conhecimento e ação atuando em uma equipe engajada, um líder, para fazer a melhoria contínua. Então aqui eu venho mostrar para vocês 12 princípios da melhoria contínua. É como se fosse, não é os 10 mandamentos, mas são os 12 mandamentos da melhoria contínua. O primeiro é, todo problema é uma oportunidade. É uma oportunidade de aprendizado, para você conhecer melhor o seu processo, o seu serviço e conseguir analisar os gaps que tem entre essas atividades para tentar melhorar e que não caia em novos desvios. Então, o primeiro o problema são oportunidades. Segundo princípio da melhoria contínua é, vá e veja por si só. Essa coisa do telefone sem fio, alguém falou, não. Vá no local. Muitas vezes, o pessoal de chão de fábrica, ele é muito importante, porque eles estão, às vezes, 8 horas diárias dentro dessa área, desenvolvendo atividade, e eles conseguem enxergar coisas que, às vezes, o supervisor, o coordenador da área não enxergam. Então, é legal ter esse entrosamento, mas chegar perto do cerne da questão, aonde está a questão. Terceiro, procure a causa raiz. Isso não quer dizer que um problema tenham várias causas raiz, mas tente chegar ao cerne da questão, o porquê aquele problema está acontecendo ou porquê ele está sendo recorrente e o que eu posso fazer para mitigar aquele problema. 4, corrija os erros logo que acontece. Então, não espera uma auditoria para falar, reportar para alguém ou para tentar melhorar. Faça o hoje ou agora. Seja aquela coisa do carpe diem, viva o momento. Faça agora, para a coisa não se alongar, porque às vezes esse problema,
esse erro, ele pode estar vinculado a outras questões e aí vai virando uma bola de neve e chega uma hora que você não consegue reconhecer da onde começou e como vai terminar isso. O quinto princípio de melhoria contínua é use a cabeça, não a carteira. Então, às vezes, tem soluções, a gente sempre, às vezes, preza soluções mirabolantes, que são mais caras, mas nem sempre são as mais eficazes. Então, pensa assim, o mais simples, às vezes, é o que precisa ser feito para você corrigir aquilo e continuar a sua melhoria contínua no seu processo ou no seu serviço. Então, foque nisso. O sexto princípio de melhoria contínua é opte pela solução mais simples. Porque se você quer uma coisa mais elaborada, faça o passo a passo, vá de uma simples e vai aumentando a complexidade. Não tem problema depois você ter uma solução mais complexa, mas desde que você começou pelo primeiro passo, a investigação e a tomada de ação mais simples. Não valorize aquilo que é mais complicado, porque às vezes aquele mais complicado, teoricamente, está mostrando que é o mais eficaz, mas é o que você não consegue atingir. Então, vá optando sempre por soluções mais simples. Sétimo princípio da melhoria contínua é não subestime a inteligência e o conhecimento do outro. A gente nunca sabe com quem as pessoas que a gente está trabalhando, por isso essa troca de informações, o brainstorming entre a equipe e entre setores diferentes faz com que todos engrandeçam, todos enriqueçam seu conhecimento para uma tomada de ação ou planejamento para a melhoria contínua. O oitavo princípio de melhoria contínua é trabalho em equipe, fundamental. Você não faz sozinho nada dentro de uma área, seja na área farmacêutica, numa área fabril, numa área hospitalar, numa área de biotecnologia. O trabalho de equipe faz um todo, a força, a união faz a força. Outro princípio, o nono princípio da melhoria contínua é evite as desculpas e assuma os erros. Independente do erro que aconteceu, assuma e para a gente conseguir investigar melhor o que aquilo aconteceu. Se foi mesmo um erro humano, foi uma falha humana ou foi um erro de uma metodologia de processo. Então, siga esse conselho. O décimo princípio da melhoria contínua é ser proativo sempre. Sempre tentando ter, se você tem uma nova ideia ou se você é proativo para uma determinada atividade, atue isso. Independente se você vai ser promovido lá na frente ou não, pense num todo, você vai conseguir agregar coisas a esse processo, a esse serviço. Isso é muito importante. A 11ª princípio da melhoria contínua é que a melhoria contínua implica em mudança contínua. Nada é estagnável ou estável, imutável dentro de uma indústria. Sempre está mudando. A gente pode pensar na indústria automotiva, quando começou lá com Ford, nos primeiros lançamentos dos primeiros carros, e hoje é que a gente tem. Olha quanta tecnologia foi envolvida, quanta melhoria foi realizada nesses processos de fabricação de carros. Então, isso continua em todas as áreas. Dentro de uma área farmacêutica, hoje a gente não tem só a produção de medicamentos sintéticos, mas toda a biotecnologia vindo com tudo. Então, pensa, a melhoria contínua, ela também traz mudanças em todos esses setores e em todos os processos que você vão estar atribuídos. Então, sempre melhoria contínua implica mudança contínua. E o último princípio da melhoria contínua é que ela nunca tem fim. Então, espero ter elucidado um pouco para vocês sobre melhoria contínua e obrigada!